No projeto de lei orçamentária anual para 2021, apresentado pelo governo Bolsonaro ainda no mês de setembro do ano passado, os recursos retirados da saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação somavam mais de 5 bilhões de reais. Na semana passada, veio à tona a informação de que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pode fechar suas portas até julho por conta das dificuldades financeiras, consequência dos cortes orçamentários feitos pelo governo federal. De acordo com a universidade, no último dia 29, o governo ainda bloqueou 41 milhões de reais do seu orçamento. A reportagem de Larissa Borer. O corte de recursos para a educação tem acontecido com frequência no atual governo, e essas medidas geram impactos negativos em todos os níveis de ensino em âmbito nacional. A divulgação feita pela reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro de que a instituição não tem mais como continuar funcionando mostra que o desmantelamento da educação não para. O deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Educação do Estado, Flávio Serafini, explica que o possível fechamento de uma universidade significa a perda de espaços abertos ao público, como, por exemplo, o hospital universitário. Dizer que a universidade vai fechar significa que ela, de fato, não terá condições sequer de manter muitos prédios abertos, funcionando, recebendo ao público, porque vai ter que cortar luz, cortar água. Isso pode impactar, inclusive, o funcionamento do hospital universitário, que hoje conta com cerca de 150 leitos para atender a Covid, que tem sido muito importante porque trabalha também mapeando as possíveis variações do vírus e também vendo o resultado que os diferentes medicamentos, que as diferentes pesquisas vão tendo no enfrentamento a essa doença. Hoje, um corte de recursos como esse que está sendo promovido nas universidades federais, ele afeta o funcionamento do ensino, mas também da pesquisa e da extensão, atingindo brutalmente o enfrentamento ao coronavírus, por exemplo. As próprias justificativas do governo federal para avançar com um plano de desmonte falam por si. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer que se a população quer a volta do auxílio emergencial, novos cortes terão que ser feitos na área da educação, entre outros setores. Para o cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Giuseppe Cocco, o governo tem outras prioridades, como comprar a base parlamentar do Congresso. Já em relação ao ministro da Economia, Giuseppe Cocco avalia que ele tem um pensamento pequeno, pois durante a pandemia o resto do mundo investiu em educação, pensando no aquecimento da economia em longo prazo. Esse governo, ele tem outras prioridades. Ele tem uma prioridade fundamental que é se reproduzir no poder. Então, está usando o orçamento para pagar, sustentar, reproduzir a base parlamentar de maneira a poder evitar um eventual momento de crise, até de impeachment, por exemplo, como desdobramento da CPI. Mas, em geral, acho que isso se insere numa política econômica do seu ministro da Economia, que já se manifestou em vários momentos, né, como um ministro que pensa fundamentalmente pequeno, né? O que nós temos com relação a esse governo também é uma falta de visão do que está acontecendo no mundo todo, né? No mundo todo há uma enorme guinada das políticas econômicas no sentido de, por um lado, fazer grande criação de massa monetária, né, para manter a dinâmica econômica, pelo outro, investir no desenvolvimento da ciência, da técnica, da ciência, para o resgate da dinâmica social, econômica. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2020, 65% dos países membros aumentaram o investimento em educação. Outros 35% mantiveram o investimento. Nenhum país diminuiu as verbas destinadas à educação, diferentemente do Brasil, onde a educação é a área mais atingida pelos cortes orçamentários do presidente. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o número de estudantes sem acesso à educação no Rio de Janeiro cresceu de 2% para 17% na pandemia. O deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação do Rio de Janeiro, explica que a crise da educação acontece em todos os níveis de ensino e que no estado do Rio a situação é de caos.
A crise da educação hoje no Brasil ela se dá em todos os níveis. A rede privada tem voltado no sistema híbrido, com alguns estudantes frequentando a escola e outros em aula remota. E na educação pública é o caos, né? O governo federal não tomou nenhuma atitude que ajudasse a sustentar um projeto nacional de garantia do direito à educação durante a pandemia. Então, não tem um processo de ensino remoto que seja de fato estruturado em praticamente nenhum município, nem no governo do estado do Rio de Janeiro você tem isso de forma suficientemente elaborada. Então, a gente tem aí de 30% a 40% dos estudantes praticamente sem nenhum tipo de ensino remoto sendo desenvolvido de forma permanente e regular, é uma grande exclusão. E, por outro lado, alguns lugares estão voltando, mas estão voltando com escolas vazias. A maior parte dos municípios que voltaram, que oferecem principalmente o primeiro e segundo segmento do ensino fundamental, estão voltando com turmas vazias, aumentando o abismo educacional que marca o nosso país. O professor da UFRJ e cientista político Giuseppe Cocco é categórico. Para ele, só mobilizações sociais podem fazer com que o erro de 2018 não se repita nas urnas. Não é apenas o centrão, não é apenas esse apoio social de tipo fascista que agora se apresenta explicitamente, que tem interesse em manter esse presidente. Me parece que tem uma lógica da polarização eleitoral, que aliás se manifestou muito antes, né, que tende a não querer um impeachment e, portanto, as mobilizações que poderiam levar a isso. Sem mobilizações, a coisa vai continuar assim, cada vez pior, né? E mais precisamos dessas mobilizações, sim, em defesa da democracia e também para evitar essa polarização que pode reproduzir o resultado nefasto de 2018, né? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.